Olá! Hoje nós vamos fazer um resumão sobre a Grécia Antiga, apenas com aquelas informações que são muito essenciais para entender essa grandiosa civilização da antiguidade. Bora começar! Primeiro vamos entender onde fica a Grécia atual, né? Atualmente a Grécia fica no continente europeu. E eu fiz uma marcação ali fácil de identificar a região onde está hoje a Grécia. Na realidade, desde a antiguidade, a Grécia não saiu daquele espaço. O que aconteceu foi que, em alguns momentos, ela se expandiu, ela conquistou outros territórios, outras áreas, inclusive, numa determinada época, deu origem a um grande império, o Império de Alexandre, e depois foi perdendo novamente esses espaços até se tornar o que a Grécia é hoje, que é mais ou menos o que ela era no início da sua história. Observem que a Grécia, ela tem uma característica muito importante, que é esse contato intenso com o mar, né? Nós temos ali o Mar Egeu, o Mar Jônico, que fazem parte do Mar Mediterrâneo, né? Bom, além disso, nós temos a questão do relevo da Grécia, que é um relevo muito acidentado. E por que eu estou falando desse relevo? Porque ele é essencial para entender a organização política da Grécia Antiga. A Grécia Antiga se organizou em cidades-estados. O que é cidade-estado? O que significa essa expressão? É uma cidade independente, economicamente, politicamente, socialmente. Essas cidades, elas tinham a sua própria organização e uma não dependia da outra. Inclusive, algumas cidades gregas chegavam a entrar em guerra umas contra as outras em virtude de uma série de interesses, né? Nós não vamos falar de todas as cidades-estado, eu escolhi aquela cidade-estado que mais se destacava para que a gente possa, então, fazer outros comentários a respeito das questões políticas na Grécia Antiga, tá certo? Bom, aqui a gente tem a imagem de uma cidade-estado, das ruínas de uma cidade-estado grega. É claro que hoje essas cidades elas são muito mais desenvolvidas, tecnológicas, mas elas guardam vestígios desse patrimônio histórico-cultural que nos faz entrar tipo numa máquina do tempo, né? E conseguir enxergar a arquitetura e o quanto essas civilizações eram magníficas já lá na antiguidade, há milhares de anos atrás. Bom, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização política de Atenas. Atenas hoje é a capital da Grécia e na antiguidade era uma das cidades-estado mais importantes, né? O que essa cidade tinha de tão importante? Foi nessa cidade em que nasceu a filosofia e também foi nessa cidade que nasceu a democracia. A democracia é a forma de governo que nós usamos hoje no Brasil e em diversos outros países do mundo, principalmente países ocidentais. Mas é claro que a nossa democracia não é idêntica à democracia que se aplicava em Atenas. A democracia de Atenas, ela era mais participativa. Os cidadãos conseguiam opinar diretamente. A nossa é representativa. Significa que a gente elege representantes e são eles que vão discutir as questões referentes à cidade, ao estado, ao país, né? Agora, já na Grécia, apesar dessa participação ser mais ativa, o número de participantes era bastante reduzido. Por mais que democracia signifique governo do povo, esse povo não era todo mundo assim. Na realidade, aqueles que participavam eram apenas os homens maiores de idade, nascidos em Atenas e livres. Sim, na Grécia havia escravidão. E lembrando um pouco a respeito dessa ideia de Grécia, né, como um todo, quais são os elementos que fizeram com que todas essas cidades-estado gregas se sentissem parte de uma mesma ideia, né, que a gente chama de Grécia Antiga?
é o fato delas falarem a mesma língua, né? Basicamente a mesma língua, e também o fato delas compartilharem mitos, crenças e alguns hábitos culturais, né? Então, tudo isso acabava fazendo com que essas cidades-estado, elas tivessem seus momentos de integração, às vezes nas guerras, às vezes até mesmo nas Olimpíadas. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Com relação à economia, gente, a economia da Grécia era voltada para o mar, né? Então, é claro que o comércio marítimo vai ser um dos pontos fortes da economia da Grécia Antiga. A gente não vai entrar muito em detalhes a respeito dessas questões econômicas, mas não podemos esquecer a influência do mar para os gregos, né? O comércio marítimo era a base da atividade econômica grega, e nós temos aqui neste mapa as diversas áreas que os gregos conseguiram colonizar, né, a partir dessas expedições pelo mar Mediterrâneo, a partir desse comércio, dessas relações comerciais travadas aí no entorno do mar Mediterrâneo. Temos áreas da Europa, temos áreas da África, temos áreas da Ásia, né? E a Grécia tá ali, naquela meiuca ali, a gente consegue inclusive identificar por esse mapa a cidade de Atenas, né? Que já falamos um bocadinho sobre ela. Vamos entrar então na questão dos mitos. Já contei para vocês alguns mitos, né? Mas é importante saber o que é. O que é o mito? É um relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam forças da natureza e aspectos gerais da condição humana. Geralmente eles guardam um fundo de verdade ou algum tipo de ensinamento. E a mitologia na Grécia Antiga era basicamente a crença, né, dos gregos. Religião e mito era algo que era uma coisa só. Hoje nós fazemos essa divisão, né, de crença e mito, mas não se esqueçam que mesmo na atualidade, muitas vezes essas questões se embaralham, né? A mitologia e as crenças, elas acabam muitas vezes se misturando. Lembrando que os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de muitos deuses. E aquele que a gente mais conhece, mais fala dele, Zeus, deus do céu, da terra e dos deuses, né? Herdeiro aí de Gaia e Urano, para quem assistiu lá, né, o nosso mito sobre a criação do mundo, o mito de Cronos, né? Vocês viram aí como Zeus surge aí na mitologia grega. Só que, obviamente, não só de mitologia viviam os gregos. Na cidade de Atenas surgiu um novo conhecimento, e esse conhecimento é a base do nosso mundo atual, principalmente no Ocidente, que é a filosofia. E o que seria o conhecimento filosófico? É uma busca incessante dos seres humanos por respostas racionais, baseadas na observação e na experimentação do mundo. Os maiores filósofos de todos os tempos foram os filósofos gregos, e mesmo que se tenha passado milhares de anos, as coisas que eles escreveram, as coisas que eles disseram, continuam fazendo todo sentido para nós. Com relação à sociedade, a gente não vai ficar falando muito a respeito das classes sociais, porque cada cidade grega tinha suas classes, né? E aí a gente precisaria fazer um estudo em separado de cada uma delas. O que eu vou falar para vocês é de um aspecto geral da sociedade na Grécia Antiga, que era a presença da escravidão, né? A escravidão já existia na Grécia Antiga, assim como existia no Egito, assim como vai existir em Roma, né? Na Antiguidade, a escravidão fazia parte do processo. Esses escravos na Grécia, essas pessoas escravizadas na Grécia, em geral, eram prisioneiros de guerra, mas poderiam ser também pessoas que estavam em dívida, né? E essas pessoas, para pagar a dívida, trabalhavam também como escravos. Lembrando que na Grécia, a escravidão não estava vinculada à questão da pele, né? Essa é uma característica da escravidão, principalmente na América, né? Na América, a escravidão foi associada à cor da pele, mas na Grécia Antiga não era esse o ponto central. Pra gente fechar, né, gente, até pro vídeo não ficar muito comprido, pro podcast não ficar muito comprido, a gente vai falar sobre duas curiosidades rapidinhas aí da Grécia Antiga, que são
duas situações ligadas à cultura e aos esportes que fazem parte ainda da vida da gente e que também foram criadas na Grécia. As Olimpíadas e o teatro, né? As Olimpíadas, elas foram criadas como um momento de união entre os gregos, inclusive as guerras, elas eram suspensas no momento das Olimpíadas, e essas cidades-estado mandavam seus melhores atletas para eles competirem entre si, para mostrar quais eram os melhores, né? E havia todo um culto à saúde, ao corpo, né? Algo bastante semelhante com as nossas Olimpíadas atuais. A diferença é que hoje as Olimpíadas são muito mais amplas e elas não são uma homenagem a Zeus, que no caso era na Grécia Antiga, essas Olimpíadas eram uma homenagem a esse deus, a essa divindade. Já o teatro também surge ali na Grécia e a gente vai ter a tragédia e a comédia como base, né, desses espetáculos. E o teatro não era só um local de diversão, era um momento também para se discutir as coisas da sociedade, para se fazer política, para se manifestar. Era um momento, inclusive, que mulheres, menores de idade, outras pessoas que não eram consideradas, por exemplo, cidadãs em Atenas, podiam, né, falar a respeito de determinados assuntos polêmicos, né, através desses espetáculos nesse momento de comunhão nas grandes arenas como essa que vocês estão vendo na imagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido uma ideia geral a respeito da Grécia Antiga. É claro que a gente tem milhares de outras coisas para falar, mas até para o podcast não ficar cansativo, a gente termina por aqui. Um grande beijo, espero que vocês gostem.